queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Anderson, bora reger o pessoal do Canelada, aqui da Jovem Pan Esportes, que comentou sobre a vitória do Flamengo por 4-0 sobre a Chapecoense. Vitória que a gente já previa, mas fico feliz pelo jogo do Flamengo, mas vamos ver o que eles têm para comentar e depois eu irei comentar em cima do comentário deles, né? Porque é uma reação aqui junto com vocês. E o Flamengo foi lá e fez a sua obrigação, Piperno. Estava contigo nesse jogo, ao lado do José Manuel de Barros, do Daniel Lian. 4-0 do Flamengo contra a Chapecoense. Fez o que tinha que fazer o Flamengo contra um adversário muito fragilizado, Piperno. Bom, Guilherme, uma vitória fácil do Flamengo era algo previsível, né? O Flamengo, é claro, olha, bom, comparar o Flamengo com a Chapecoense é mais ou menos como se retornar à Copa do Mundo, pegar Espanha ou França e comparar com a Jordânia. Quer dizer, a proporção é essa. A Chape, e aí eu falo isso com o maior respeito do mundo, porque Chapecó tem 200 mil habitantes. Esse time toda hora está jogando Série A. Quando cai, volta rápido, porque mostra que tem trabalho sério, gente que conhece futebol. Tem problemas financeiros hoje, o futebol está cada vez mais caro, então é óbvio que é cada vez mais difícil para a Chape montar times competitivos como chegou a ter na década passada. Então, não é demérito. Falando em times competitivos da década passada, o que a Chapecoense passou é um negócio que não dá para imaginar. Bater na madeira aqui, porque jamais vai acontecer, se Deus quiser, mas já pensou, o Flamengo perdeu o elenco inteiro viajando por uma final de competição? A dimensão do que a torcida da Chapecoense teve que passar é algo que é praticamente inimaginável. Para a Chapecoense não ser um time comparável ao Flamengo, Palmeiras, enfim. Está fazendo um papel honroso, mas é o que dá. Uma campanha parecida com aquela do Sport Recife o ano passado. Provavelmente vai cair com grande antecedência. E o ano que vem vai jogar a Série B de novo em condição de brigar para subir. E vai ser assim por muito tempo. O Flamengo não tem nada a ver com isso, fez um bom jogo. No comecinho tomou um susto, até porque o Ayrton Lucas realmente ele se esforçou muito para que a Chape pudesse levar problemas. Com o jogo 0-0, a primeira grande oportunidade do jogo foi do time catarinense, exigindo grande defesa do Rossi. Mas depois disso, não. Depois disso, o Flamengo liquidou o jogo. O Flamengo com boas variações, o Plata e o Samuel Lino, muitas vezes jogando por dentro e abrindo o corredor para o Emerson Royal, que fez uma boa partida de novo, e para o Ayrton Lucas, que fez uma outra partida ruim, como é de hábito. E aí, no segundo tempo, o Flamengo, inclusive, aproveitou para colocar em atividade alguns jogadores, como a Arrascaeta, que não atuava há muito tempo. Agora, destaque mais uma vez para o Pedro, que fez um lindo gol primeiro, fez o último também, aí foi um lance meio de susto, de oportunismo, mas ele fez um golaço e realmente fez, além do gol, participou muito bem de vários outros lances, assim como o Samuel Lino. Para mim, os dois destaques do Flamengo hoje. E o Plata, né? O Plata, pô, goleiro que fez gol no Neuer na Copa, chegou aí, tá com toda a moral e tal. Começou muito bem o jogo, depois teve que ser substituído ainda no primeiro tempo, questão de lesão. Mas é um Flamengo que, se vencer em casa o jogo atrasado contra o Mirassol, termina o primeiro turno com 40 pontos. Excelente campanha. Pois é. Referente aos comentários do Biperno, rapidamente, brevemente, quero passar aqui o meu insight perante o que ele falou. Ele que a gente sabe que é palmeirense, mas demonstrou muito respeito e leitura do que ele viu, né? Porque ele estava comentando a partida. O Flamengo fez o jogo se tornar muito fácil. A Chapecoense que quase tirou ponto do Palmeiras dele, só que a Chapecoense foi roubada para variar. O Palmeiras foi beneficiado no jogo contra o Chapecoense, e só que o Flamengo facilitou o jogo. Eu acho que o destaque negativo realmente foi o Ayrton Lucas. É difícil, o Ayrton Lucas é difícil, cara, o Ayrton Lucas é difícil. Ele falou que o Rossi foi bem, e realmente o Rossi foi muito bem, e isso é um alento para nós flamenguistas, porque o Rossi é um jogador que vinha de más atuações, a gente sabe o que ele pode entregar, o que ele fez por nós no ano passado, mas esse ano não vinha bem, mas hoje foi um jogo onde ele participou bem, fez 4 defesas difíceis na partida, e o Pedro, destaque máximo, fez 2 gols, deu um passe para outro gol, num lindo toque de letra ali pro Lohan. Então o Pedro vem cada vez melhorando e vai ajudar muita gente. E o Ancelotti vacilou em não levar o Pedro para a Copa. Ele marca o primeiro gol, depois fecha a conta do 4-0, encaminha esse resultado, essa goleada do Flamengo contra a Chapecoense. E os números dele, Bruno, chamam a atenção.
Na temporada, são 21 gols em 24 jogos. E no Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro e o jogador com mais participações em gols na competição. São 12 gols, 4 assistências, ou seja, 16 participações em gols em 18 jogos. É muita coisa, é o artilheiro e também com esses números impressionantes. E claro que fica a pergunta: é um jogador que poderia estar na Copa do Mundo? É um jogador que fez falta Poderia. na Copa do Mundo? Ou a pergunta: por que o Pedro não foi convocado para a Copa, Bruno Prado? Acho que ele poderia estar, mas não acho que ele fez falta. Assim, acho que ele seria é um bom. Quero cortar ele. O Pedro fez falta, porque o Pedro, no lugar do Endrick, teria feito aquele gol. Ponto. Então ele fez falta. Porque aquele gol fez falta para o Brasil. Atacante, claro que ele poderia estar. Esteve no Catar em 2022. É uma das opções que tem de brasileiro centroavante. E o Ancelotti optou pelo Igor Thiago, que fez uma temporada fantástica na Inglaterra. Por enquanto é um jogador que tem uma grande temporada. Tomara que ele tenha sequência. A gente vai ver a próxima temporada com o Brentford. Mas não acho que assim, se tivesse sido o Pedro e não o Igor Thiago, ia mudar alguma coisa. Não, acho que não ia mudar nada. Assim, o Brasil teria a mesma força. É uma aposta, né? O Igor Thiago era uma aposta, e o Pedro também, de certo modo, né? O Pedro é um ótimo centroavante, para mim é o melhor que joga aqui no futebol brasileiro, já há algum tempo. Tá aqui desde 2020, né? Quando voltou, depois de uma passagem bem rápida lá na Itália, na Fiorentina. E ele mantém uma regularidade. Ano passado foi um ano abaixo dele, também por estar voltando de uma lesão de ligamento cruzado. O time já estava jogando de uma outra maneira e o Felipe Luiz já utilizava jogadores de outras características ali por dentro, então o Pedro não era um titular absoluto. E com o Leonardo Jardim, o Jardim gosta de usar um centroavante mesmo, com as características do Pedro, e o Pedro, com sequência de jogos, ele é muito bom jogador. Então acho que é um cara que está entre os atacantes brasileiros que poderiam ter jogado uma Copa do Mundo, tanto que jogou uma. Mas não acho assim, não, se o Pedro estivesse lá, seria diferente. Não, acho que seria exatamente a mesma campanha que o Brasil fez. Normal o que aconteceu em Chapecó. Normal. Flamengo é o time que vai, que joga um belo futebol, que tem um bom treinador, que hoje tinha opções até justamente para poupar essa volta da Copa do Mundo, que serão titulares em breve no banco de reservas, como a Arrascaeta. Então, assim, o Flamengo ainda deve contar em breve, pelo menos a expectativa é essa, com o Thiago Almada, que não fez uma boa Copa do Mundo à altura do que se esperava, mas que pode totalmente resgatar o futebol dele no Flamengo, que inclusive desde 2024 ele não joga no nível do qual ele atuou no Botafogo, e o Flamengo pode ser uma casa espetacular para resgatar isso, ainda mais com uma parceria de meio campo com o Arrascaeta. Então a tendência é essa. Nenhuma surpresa falar do Flamengo. Não há muito o que analisar desse jogo. O que dá pra gente ter de certeza é que o Flamengo tem uma equipe que vai brigar até os últimos instantes, por enquanto, na pontuação com o Palmeiras pelo título. O Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Mirassol, que faz um campeonato mais tímido, né? Longe do campeonato do ano passado, mas que tem total condição também de sair da zona do rebaixamento. Mas se enfrentar o Flamengo, seja em Mirassol, seja no Rio de Janeiro, ele não é favorito. Então o Flamengo tem chance de diminuir essa vantagem, deixar o campeonato aberto, né? Daqui a 2, 3, 4 rodadas, a saber aí de quando que essa partida vai ser disputada. Provavelmente em algum momento de Copa do Brasil, né? Não se sabe. Mas enfim, então o Flamengo tem uma equipe que tem variações. Agora, me chama a atenção, quando a gente pega a escalação do Flamengo, Gui, o seguinte, como que alguns jogadores, ou pelo menos em especial, 2 deles, não aproveitam de fato essas chances com a confiança, e o que faz para mim o Flamengo ter de talvez rever essas posições se der nessa janela. O Ayrton Lucas e o Emerson Royal. Cara, discordo veementemente. Eu nem vou continuar ouvindo, quer dizer, eu vou continuar ouvindo, mas vou interromper agora já. Tô reagindo com vocês, eu não sabia o que ele ia falar, mas o Emerson Royal está numa crescente no Flamengo.
talvez seria criticado por alguns torcedores do Flamengo, alguns realmente não gostam dele, outros vão no efeito manada, porque alguns não gostam e criticam, e aí outros vão lá e criticam em cima, mas o Emerson Royal está muito bem. A Chapecoense só atacava pelo lado do Ayrton Lucas, eles não se criaram pelo lado do Emerson Royal. O Emerson Royal cruzou a bola que saiu gol contra, tudo bem, não vai contar com assistência, mas cara, eu discordo plenamente, eu acho que o Emerson Royal é uma excelente reserva para o Varela. Jogadores que você percebe que estão bem abaixo do nível de como voltou o Pulgar, do Jorginho, o Samuel Lino jogando nessa função mais solto por dentro por causa do Bruno Henrique, funciona um pouco menos, é verdade, se bem que ele participou de um dos gols do Flamengo, mas naturalmente o Samuel Lino vai ser um jogador que vai, com essa chegada do Almada, talvez ser uma opção de banco de reservas. E no momento até de um atleta que está precisando ganhar confiança, porque não dá para você jogar o Samuel pela direita. Não vai funcionar muito bem. Bruno Henrique, esquece. Esse vai ser, de fato, uma opção mesmo para segundo tempo. Então, é um Flamengo que está tentando se ajustar até definir esse elenco, mas essas posições em específico, né? Sem o Varela pela direita, o Flamengo, para mim, perde bastante. Não que o Varela também seja a quinta maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo, perdão, mas é um lateral muito mais efetivo em relação ao Emerson Royal. Discordo de novo do Facincani, acho que ele não assiste Flamengo, eu acho. Porque o Varela é um excepcional lateral. Na verdade, eu acho que ele assistiu porque ele é palmeirense. E ele deve ter visto a final de Libertadores que o Varela fez contra o Palmeiras dele, onde ele comeu a bola. Pra mim, o Varela foi o melhor em campo na final. Mas tudo bem, ele não sei. A lateral esquerda está com problemas, porque o Alexandro vem de um momento de muita debilidade e o Ayrton Lucas não aproveita a chance, então talvez o Flamengo possa olhar para esse setor com mais carinho e, de resto, conduzir esse bom trabalho que tem feito aí com o Léo Jardim. O Flamengo não é um time que, nesse momento, tem muita gente ficar analisando, apenas é a constatação do que está acontecendo. E sobre o Pedro na Copa? Esse eu já falei. Isso aí, na época, eu achei uma aberração ele não ter sido convocado. O Bruno colocou muito bem, o Pedro não ia ser o salvador da pátria do Brasil. Mas é melhor, e eu confio mais em ter o Pedro em campo numa Copa do Mundo do que o Igor Thiago participar de um elenco mesmo tendo feito a campanha que fez na Premier League. E para você, Piperno, Pedro na Copa era, digamos assim, mais aceitável do que outros nomes? A torcida, em relação à convocação para a Copa terminou e o pessoal continua volúvel demais, né? Porque assim, o Pedro está num bolo lá de uns 35 jogadores, poderia ir ou não. Aí começa a Copa, todo mundo pediu o Endrick. Depois o Ryan fez um jogo, né, em que ele correu muito e tal, né? Enfim, acabou se desdobrando bastante. O Ryan não pode sair do time. O Igor Thiago fez lá um jogo ruim, não pode mais jogar. Então, o, o que será que estaria reservado para o Pedro? Também fazer um jogo que talvez não fosse lá tão bom e alguém falar, mas poxa, esse cara só veio porque é do Flamengo. Porque enfim, o Ancelotti só convoca jogador do Flamengo entre os que estão aqui no Brasil. Então, porque, vejam, a forma de jogar da seleção brasileira, ela não privilegiava esse tipo de atacante, infelizmente até. Então, talvez ele passasse lá isolado do jogo enfim, a maior parte do tempo. A gente não sabe como é que seria. Ele é um ótimo jogador, ele mostra isso a cada jogo, e eu acho que, inclusive, é alguém que vai se manter vivo aí para o próximo ciclo de Copa. Ele é um jogador que vai ser convocado algumas vezes, não vai ser outras, porque ele está no bolo com outros jogadores de muito bom nível. E hoje o que ele fez só ratificou isso. O Flamengo pegou um time que é muito pior, o resultado era muito lógico. Agora, Palmeiras e Flamengo vamos ficar olhando para o outro a cada rodada, né? Do tipo, pô, essa rodada tá melhor para mim, essa rodada tá melhor para o outro. Essa era uma rodada, em tese, melhor para o Flamengo, porque o adversário do Palmeiras é mais difícil. E o Palmeiras foi lá e ganhou sem muita dificuldade. Então, na próxima rodada, aliás, os dois, eu imagino, têm o mesmo nível de. O mesmo grau de dificuldade, né? Porque um pega o Atlético Mineiro, o outro pega o São Paulo. São dois times mais ou menos do mesmo nível. Então, vai ser assim, a partir de agora vai ser assim o campeonato. O Palmeiras, eu acho que tem duas vantagens em relação ao Flamengo e uma desvantagem. As duas vantagens, tem mais pontos, não é lá uma grande diferença, mas ok, é uma diferença, e recebe o Flamengo em São Paulo. A desvantagem, o Palmeiras estará em 3 frentes e o Flamengo só em 2. Então, isso pode ser um fator que faça alguma diferença lá na frente. Esses foram os comentários deles. Eu já
inseri o que eu imaginava sobre Pedro na Copa, acho que o Pedro deveria ter ido, acho que o Facincani foi muito, muito, muito mal nos comentários, bom, eu acho que é isso, eu não sei por que existe essa babação de ovo tão grande com o Endrick, que não demonstrou em lugar nenhum que ele mereça, não é titular, não foi titular no Real Madrid, no Lyon era banco em vários jogos, mas sei lá, talvez seja eu que não goste dele, mas eu acho que o Endrick nunca mostrou que esse jogador todo que o pessoal pinta, sabe? Mas e vocês? Vocês estão felizes com a vitória do Flamengo? Concordam com os comentários deles? Discordam? Acham que o Emerson Yal é horrível? Não gostam do Ayrton Lucas? Comenta aqui e se inscreve no canal que tem vídeo de Flamengo quase toda hora aqui, pessoal. Até daqui a pouco.